gente tem? A gente tem três grandes personagens aí, o professor, o aluno e a sociedade. Interessante, né? O professor é responsável pela execução. O aluno é aquele que vai vivenciar aquela formação ali. E a sociedade tem uma expectativa em relação ao processo de formação pelo qual aquele aluno vai passar. Ao professor compete definir as estratégias, definir e executar, né, as estratégias educacionais, definir, preparar e utilizar os ambientes de aprendizagem, definir, né, organizar e executar métodos de avaliação. Ao aluno experimentar, né, ter as experiências de aprendizagem e, a partir delas, desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes. Esses conhecimentos, habilidades e atitudes é que vão levar a uma boa prática profissional e, quando ele faz isso, em benefício da sociedade, há uma melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da comunidade. Percebem? Por isso que isso aqui está atrelado a partir de uma diretriz curriculares, né, nacionais, porque foram estabelecidos a partir da expectativa da sociedade, aquilo que a sociedade está esperando, né, daquela área de formação, certo? Então, a primeira coisa no planejamento a gente tem que pensar, para quem, né? É para a disciplina, mas quando eu faço aquela aula, planejo aquela aula dentro do contexto da disciplina, eu estou fazendo isso para um curso. Quando o curso está fazendo isso, executando isso, ele está fazendo para uma faculdade. Quando faz para aquela faculdade, está fazendo para a universidade e, por fim, para a sociedade. É como uma onda, né? O que bate aqui, aquela bolinha que você joga ali na pedrinha na água, então ela gera uma consequência, né? Vai gerando aquela onda de ação. Para quê? Né? Competências gerais. No caso da área da saúde, que é o exemplo aqui que usa-se lá, né, no contexto lá, então, seria atenção de saúde, tomada de decisões, comunicação, liderança, administração e gerenciamento e educação permanente, por exemplo. Certo? Seriam exemplos aqui de competências gerais para a área da saúde. Veja que isso, quando a gente estabelece um plano para uma aula, a gente vai muito, mas muito além do que simplesmente pensar qual é o conteúdo que eu vou ministrar. Né? Quando a gente considera que o nosso planejamento é baseado apenas em um desses aspectos aqui, conhecimento, a gente foca muito no conteúdo, o que eu vou mandar, o que eu vou entregar, né? E a gente só se preocupa, normalmente, se a pessoa entendeu um conceito ou alguma coisa, mas, na verdade, a gente está gerando, além disso aí, a gente está gerando conhecimentos, a gente espera gerar habilidades, a gente espera modificar e aperfeiçoar e melhorar as atitudes, né? Então, tem esse aspecto aí também. Como que faz isso, né? Incentivar uma sólida formação geral, estimular práticas de estudo independente, fortalecer a articulação da teoria com a prática, usar avaliações que utilizem instrumentos variados e que sirvam para informar docentes e adjacentes acerca do desenvolvimento das atividades didáticas. Veja que isso aqui já é um overview do plano de ensino, né? Não é só dar o conteúdo, mas também gerar um desenvolvimento de um tipo de caráter, de comportamento naquele aluno que não seja só privilegiando somente a memorização daqueles conteúdos ali, e também uma mudança de atitude. Se antes a gente tinha um ensino tradicional que o aluno sentava e recebia, agora a gente tem cada vez mais um perfil de aluno que ele, na vida real, na vida fora sala de aula, ele já assumiu outros comportamentos. Por exemplo, se antes na internet nós éramos apenas consumidores de conteúdo, hoje nós somos produtores de conteúdo. Quantos de nós tem canais no YouTube, por exemplo? Quantos de nós tem contas no Instagram, no Facebook, ou N outras, né, LinkedIn, por aí vai? Então, nesses espaços, nós nos tornamos produtores de conteúdo. Se fora do contexto da sala de aula a gente está produzindo e manifestando e compartilhando algo, por que a gente espera que o aluno na sala de aula se comporte de forma passiva? Ele não vai mais se comportar de forma passiva, né? Ele vai ficar entediado. Então, cada vez mais a gente se vê desafiado a encontrar estratégias de ensino, de aprendizagem, avaliação, que tornem o aluno mais autônomo, mais participativo, que ele traga contribuições, não somente
quando ele faz uma pergunta, ou quando ele entrega uma atividade, mas quando ele interrompe a aula, quando ele traz um conteúdo novo, a gente tem que provocar o aluno que ele se torne um pesquisador também, que ele vá procurar conteúdos adicionais e traga novas referências e traga. Então, essas coisas todas têm que estar na nossa cabeça quando a gente vai sentar para fazer um plano de aula, certo? A história da teoria com a prática, né? Alguns de nós somos professores de disciplinas predominantemente teóricas, outros são professores de disciplinas que envolvem prática, mas mesmo os que envolvem prática, eles precisam de uma teoria que fundamente ou que oriente o desenvolvimento das atividades práticas, né? Na área da saúde, por exemplo, você leva um aluno para uma atividade que eles chamam de vivências, onde eles levam o aluno para o local onde a assistência acontece. Eles, nas primeiras disciplinas, eles não fazem nada, eles só observam e vão aprendendo com a atuação do profissional, mais na frente, nas disciplinas mais avançadas, eles já começam a fazer algo, mas tudo que faz ali tem que estar embasado no conhecimento teórico, numa aula teórica prévia, num conhecimento prévio que ele precisou ter antes para poder entender o que estava acontecendo ali, né? Então, assim, qualquer outra área, engenharias, nas áreas das tecnologias ou na área de humanas, não interessa, né? Se tem alguma atividade que o aluno terá alguma vivência prática, a teoria continua presente, né? Então, tudo isso precisa ser levado em conta na hora que a gente está idealizando as coisas. E, por fim, as avaliações, né? A ideia é que haja uma diversidade. Se a gente fizesse talvez um levantamento de forma geral para os nossos alunos e perguntasse qual a primeira palavra que vem na sua cabeça quando alguém menciona avaliação, né? Na cabeça de vocês, qual é a primeira palavra que vem quando alguém menciona avaliação? Só por curiosidade, vocês podem falar aí? Prova. Prova, né? Prova discursiva. Pronto, pode até variar um pouco o estilo de prova, né? Prova objetiva. Medir também. Pronto, isso medir, é verdade. Comparar. É verdade. Mas assim, eu acho que se a gente fizesse uma estatísticazinha, a prova era a primeira coisa que aparecia. Por quê? Porque nós, na nossa formação, né, enquanto alunos, o instrumento ao qual nós mais nos submetemos no nosso processo de formação foram provas, né? Então, nós temos a tendência, como professores, em replicar as estratégias avaliativas às quais nós nos submetemos. Replicar fazendo igual aquilo que funcionou, que foi legal, ou replicar tentando modificar, aperfeiçoando aquilo que a gente não se sentiu muito confortável na nossa vivência anterior. Mas nós temos a tendência a replicar aquilo que nós já conhecemos, né? E alguns de nós têm mais resistência a experimentar estratégias novas, porque a gente não quer se expor muito a não saber manusear aquilo ali direito, né? Mas experimentar, conhecer, estudar outras estratégias avaliativas é muito relevante para que a gente possa explorar melhor, né, esse processo avaliativo. E é muito ruim para o aluno quando o professor passa um semestre inteiro e usa um único instrumento de avaliação para medir todas as vivências, as coisas que aconteceram ao longo desse semestre. E é muito ruim para o professor quando ao longo do semestre ele usa muitos instrumentos avaliativos, porque aumenta a carga de trabalho dele depois para dar conta, né, dessas coisas aí, se ele não for muito organizado, né, nesse processo de planejar, executar, já dar o feedback, e se ele não marcar também o ritmo de trabalho dele, para ele não se perder no meio. A primeira coisa é a gente ter noção de quais seriam as competências, né? Ou seja, os conhecimentos, as habilidades e atitudes que a gente espera que o nosso aluno tenha ao final daquela aula, ao final daquele grupo de aulas que vai compor aquela disciplina, aquele semestre, né? Então, a pergunta é, ao final do curso, o aluno deverá ser capaz de quê? Né? Isso aí é que deve nortear o nosso planejamento. Eu estou planejando a aula, então, antes de sentar, instintivamente, se vocês podem reconhecer comigo, os que já tiveram experiência de planejar a aula, a primeira coisa que instintivamente nós, professores, nos preocupamos é o que eu tenho que ensinar, né? É um instinto isso aí. Mas, na verdade, a pergunta deveria ser, ao final dessa aula, o aluno deverá ser capaz de quê? De identificar tais e tais conceitos, de realizar tal e tal atividade ou ação prática, de ter um comportamento que antes era assim transformado, uma atitude diferente em relação a essa circunstância, né?
Então, essa deveria ser a pergunta principal a nortear todo esse processo aí. E a segunda, baseado nessas competências, ou seja, nos conhecimentos, nas habilidades e atitudes que o aluno deve ter, deveria ser, baseado nisso, quais serão os meus objetivos de aprendizagem. E aí isso é uma coisa interessante, porque muitos de nós, quando estamos desenvolvendo os nossos planos e tudo, nós temos a tendência a colocar objetivos de ensino. Eu quero ensinar o quê? Né? Então, o que vem de imediato é apresentar isso, né? Demonstrar aquilo ou aquilo outro, enquanto deveria ser que o foco do objetivo, não no que você, como professor, vai fazer, mas naquilo que espera que o aluno seja capaz de, ao final da sua aula. Então, muda um pouco esses objetivos aí. É a compreensão dos diferentes níveis de aprendizagem que a gente espera que o aluno adquira após aquela sua experiência daquela aula. E aí, sobre essa aquisição de competências, né, seria a capacidade de fazer alguma coisa bem, eficientemente e obter aptidão, né? E esse nível de competência aí seria de baixo para cima, ou seja, ele sabe, já ouviu falar a respeito, então ele sabe alguma coisa sobre aquilo. Ele sabe como, seria um nível um pouco mais alto. Ele não só sabe a respeito, ele sabe como, ele entendeu o processo, ele entendeu como a coisa se desenvolve, né? O terceiro nível mais alto aqui seria, ele é capaz de mostrar como, ele não somente sabe sobre, ele sabe como, e ele tem a capacidade de reproduzir para mostrar para mais alguém como fazer, né? E o último nível mais elevado é que ele faz, ele agora já aprendeu a fazer. Então, a gente planeja uma aula para levar o aluno, né, a adquirir conhecimentos, habilidades e atitudes, né, desenvolver isso de tal forma que ele esteja, ao final da aula, ele vai estar num desses níveis aqui, ou pelo menos ele vai começar com um desses níveis aqui, e à medida que ele continua fazendo as atividades, os exercícios, se aprofundando naquilo ali, ele vai chegar ao nível mais alto. E aí, eu quero começar a mostrar aqui, diretamente aqui, o conteúdo que eu comentei com vocês, né, sobre, deixa eu ver aqui, o planejamento propriamente dito, certo? Eu trago aqui o exemplo, dá para ver direitinho, gente? Me dá um feedback se a imagem está legal para vocês aí. A sua tela não está compartilhada para mim, não. Ah, tá, pronto, importante eu saber disso para focar certo aqui. Vou mudar aqui. Pronto. Aqui, gente. Estão vendo aí o planejamento, o modelo? Visível? Sim, sim. Pronto. Esse planejamento aqui foi o que eu acabei trazendo naquela nossa conversa na aula do professor Gil, né, na aula passada, que acabou gerando esse convite para esse momento aqui. Na verdade, esse documentozinho, ele é um modelo de planejamento de aula remota, tá, que eu vou me basear para a gente conversar aqui algumas coisas, e ele foi concebido a partir de uma adaptação de diferentes vivências, né. Eu fui tutora formadora no Instituto UFC Virtual durante os últimos anos do meu doutorado, e lá a gente formava tutores. E lá eu tive contato com a primeira experiência de produção de aulas online, e eles tinham um modelo onde eles chamavam o chamado professor conteudista, e sentavam com esse professor, passavam ali olha, você precisa desenvolver um conteúdo didático para a disciplina fulano de tal, que vai ser ofertada no curso da Universidade Aberta do Brasil. E eles entregavam um modelo, a partir do qual, sentando ali com o professor, o pessoal do design instrucional fazia todo o planejamento, o professor fazia o planejamento com orientação do pessoal do design instrucional, e a partir dali é que o professor começava realmente a preparar o conteúdo que ia ser depois feito toda a transição didática para produzir a aula web, né? Então, tinha um modelo que eles usavam lá. Depois, já no NUTEDS, trabalhando
da Universidade Aberta do SUS, a gente teve acesso à produção de cursos online, e eles tinham um instrumento bem mais complexo lá, que a UNASUS utiliza, para fazer um planejamento de curso, né? E aí, essas vivências aí, a minha vivência como professora da graduação, onde eu uso, por exemplo, a estratégia da sala de aula invertida, né? Onde eu tenho disciplinas em AD também, eu comecei, então, a adaptar esses modelos a um modelo de planejamento de aula. Veja, tem a redução de planejar curso, né, simplificar e reduzir até ter um modelinho de planejamento de aula. Então, a ideia seria essa aqui, em termos bem práticos. Eu sou uma pessoa muito objetiva, eu gosto de ir para o ponto logo. Como seria, então, a cara desse modelo? Claro que cada curso pode ter um modelo padrão, pode ser que você seja de um curso onde a coordenação do curso estabeleceu que o modelo de planejamento que o professor tem que entregar para a coordenação é X, mas, em geral, vai ter elementos bem parecidos com esse aqui. Então, esse primeiro campo aqui seria o curso. Essa aula que você está desenvolvendo é para que curso? E essa aula que você está desenvolvendo dentro desse curso é para que disciplina? E essa aula que você está desenvolvendo, ela tem que objetivo de aprendizagem? E aí, sobre o objetivo de aprendizagem, eu vou explorar um pouquinho mais com vocês, trazendo aqui um outro conteúdo, para a gente discutir. O que eu colocaria aqui dentro como objetivo de aprendizagem, né? Deixa eu transicionar aqui a tela de novo. Vou logo mudar aqui. Então, pessoal, esse documento eu posso passar para vocês de novo. Isso aqui é a classificação de Bloom Revista, né, onde ele traz uma taxonomia dos objetivos dos processos educacionais. E aí, ele diz que esses domínios, né, onde você pode ter um objetivo para uma aula, tá? Pode variar de acordo com a complexidade, né, de factual, conceitual. Vocês estão enxergando direitinho, gente? O tamanho da letra está bom? Tem que aumentar aqui alguma coisa? Dá para ver direitinho? Não, professora, tá bem que a gente dá assim na zoom, própria né? tela do computador, a gente consegue abrir. Beleza. Isso, dá um zoom e fica bem. Então, pronto, com esses objetivos, com relação a complexidade, ele pode exigir os elementos básicos que os alunos devem saber para conhecer uma disciplina ou resolver problemas dessa disciplina. Ele pode ser no nível conceitual, as inter-relações entre os elementos dentro de uma estrutura maior, que lhes permite funcionar em conjunto. Então, nesse primeiro nível aqui, ele apenas tem que saber conceitos, ele tem que conhecer alguns conceitos básicos, o que significa isso, o que significa aquilo e tal. No nível conceitual, ele já gera um nível maior de complexidade, que você quer que o aluno atinja. Então, não somente ele conhece os elementos individuais, de forma básica, mas ele já entende onde esses elementos se relacionam, as inter-relações entre esses elementos aí, dentro de uma estrutura maior que ele permite funcionar em conjunto. O nível procedural já envolve uma habilidade, um conhecimento, né, de como fazer algo, né, e aí já envolve conhecer métodos de pesquisa, critérios para usar essas habilidades, entender, compreender, conhecer algoritmos, técnicas e métodos. Vocês estão entendendo, pessoal? Dependendo do tema, do conteúdo que lhe coube, né, caiu em mãos a responsabilidade de produzir uma aula, né, de ministrar uma aula, que você está no nível de planejamento daquela aula ali, você tem que ver qual é o tema que eu vou falar, para quem que eu vou falar aquilo ali, mas o que eu espero desse aluno. Então, quando eu estiver definindo o que eu espero desse aluno, o objetivo de aprendizagem ao final daquela aula, eu devo considerar qual é o nível que eu quero dosar de complexidade, né, daquilo que eu vou apresentar e daquilo que eu vou exigir, qual é a expectativa que eu tenho. É que o aluno apenas saiba identificar os conceitos, é que ele não só entenda os conceitos, mas compreenda a inter-relação entre essas coisas, é que não somente ele entenda conceitos, inter-relações, mas agora ele saiba o que fazer com aquilo, ele aplique aquilo dentro de um método, de uma estratégia, de um algoritmo, né, que ele demonstre habilidade para realizar aquilo.
Ou ainda mais, o nível mais alto, que seria o mais alto de todos, é a capacidade metacognitiva, ou seja, reconhecer o que não sabe e o que necessita saber. É não somente fazer o aluno explorar aquilo ali, mas ele identificar o que dentro daquilo ali ele ainda não entende e dotar o aluno das habilidades para que ele saiba buscar o que ele ainda não tem, ou até aquilo que estimulá-lo a ir além do que é oferecido a ele naquela aula, naquela disciplina, né? E também o Bloom, ele organiza os chamados domínios de classificação, né? A gente falou das habilidades, as competências, né? Que é conhecer, como é que tá lá? Conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Então, ele divide isso aí em domínios, o domínio cognitivo, o domínio psicomotor e o domínio afetivo. O domínio cognitivo refere-se a atividades intelectuais envolvidas no processo de aprendizagem. Os objetivos cognitivos, aí, tudo isso aqui que a gente está vendo, gente, é para a gente entender os objetivos de aprendizagem. Então, os objetivos cognitivos, eles enfatizam a recordação ou a resolução de alguma tarefa intelectual. Eles variam entre si, principalmente quanto ao grau de complexidade, vão desde simples recordação de informações verbais sobre o que fazer, até a solução de problemas complexos, como e por que fazer as coisas. E o uso de estratégias sofisticadas de aprendizagem, com que e para que fazer as coisas, né? Então, isso aí seriam objetivos dentro do campo do domínio cognitivo. Já o domínio psicomotor, ele refere-se a atividades motoras, musculares envolvidas no processo de aprendizagem. O foco de aprendizagem de habilidades motoras está no uso apropriado de músculos, membros e órgãos dos sentidos para executar atividades com precisão, suavidade e num tempo adequado. As habilidades motoras são importantes capacidades em alguns contextos, por exemplo, na área da saúde, na fisioterapia, por exemplo, né? Isso aqui é muito importante, porque muitas das habilidades que os alunos aprendem envolvem habilidades manuais, de como manusear determinado paciente numa intervenção para melhorar a condição física, a condição de saúde do paciente, né? A condição funcional, muitas vezes, do paciente. As habilidades motoras são importantes capacidades em alguns contextos, porém, em outros, sua contribuição é pequena para o desempenho das pessoas. Então, algumas áreas de formação, onde é mais a parte intelectual, cognitiva, tomar decisões, né, refletir, elaborar sobre alguma coisa, pode ser que esse tipo de habilidade não seja tão relevante quanto em outras áreas, né? As habilidades psicomotoras podem assumir diferentes graus de automatização até que o indivíduo adquira o domínio completo da atividade. É saber como fazer, por que fazer, em que caso aplicar, em que caso não aplicar aquela habilidade ali. E, por fim, o afetivo, e refere-se a atitudes, valores, afetos, interesses e tendências emocionais existentes nas interações presentes no processo de ensino-aprendizagem, né? Que aí envolve muito mais do que saber fazer, ou como no sentido manual, mas de entender, de refletir, de entender o outro, de perceber o outro, de entender quando aquele é adequado ou não por causa da reação do outro, né? São estados mentais adquiridos pelas pessoas ao longo da vida, que influenciam a escolha das ações nas quais se engajarão. São efetivamente estáveis ao longo do tempo, fazem o indivíduo se comportar de modo consistente em diferentes situações. Atitudes geralmente são formadas por um importante componente afetivo ou emocional. É interessante que, algum tempo atrás, esse tipo de aspecto ele não fazia parte das nossas preocupações na academia. Né, a gente só se preocupava o conteúdo que a gente tinha que passar, e depois o como que a gente tinha que passar aquilo. Mas cada vez mais o mercado de trabalho hoje mostra que se a pessoa pode ser dotada de muitas competências, mas se ela não tiver atitudes corretas, né, se ela não tiver um comportamento esperado, ela vai ser descartada do mercado de trabalho, do campo de um processo de seleção, porque, ou mesmo depois de aprovada, muitas vezes ela é demitida, porque ela tem uma série de habilidades, conhecimentos, mas não sabe reagir ao outro da forma correta, né? Então, esse aqui é um aspecto que talvez para algumas áreas temáticas que a gente esteja trabalhando com o professor pareça não tão importante, mas no final está embutido em todas as áreas, com certeza.
Algum comentário, alguma consideração até aqui, rapidinho, para a gente seguir aqui na... Alguém queria comentar alguma coisa a respeito do que foi falado até aqui? Ou a gente pode seguir? Professora, é melhor a senhora seguir e ficar para o final. Ok, tá bom então. Então, vamos lá. Aí, baseado nisso aqui, nessa organização em domínios, né, são classificados uma sequência que vai do mais simples ao complexo, e cada nível utiliza capacidades adquiridas nos níveis anteriores de um processo de aprendizagem, onde você vai aplicar esses verbos aí. Por exemplo, eu estou fazendo uma sequência de planos de aula para uma determinada disciplina, e eu tenho que começar com a parte teórica, para depois chegar à parte prática, por exemplo. Então, os planos de aula que eu faço para aquelas minhas aulas iniciais, onde eu estou situando, dando a base inicial para o aluno, elas provavelmente vão tratar mais de ações no domínio cognitivo, né, de objetivos situados no contexto do domínio cognitivo. À medida que eu estou evoluindo nas aulas, para eles não só entender o que, mas como e por quê, né, eu vou evoluindo para os objetivos de aula para outros objetivos. Isso dentro de uma mesma disciplina, numa sequência de aulas, né? Ou, muitas vezes, etapas de uma mesma aula, né? No caso da saúde, nós temos, por exemplo, aulas que duram 4 horas, aulas que duram a manhã e a tarde inteira num único dia. Então, alguma dessas ações, elas podem, por exemplo, de manhã é a parte teórica e à tarde é a parte prática, por exemplo. Não sei, nas outras áreas de vocês poderia ser um pouco diferente. Então, de forma muito prática, o que é que eu coloco lá dentro daquele campinho que eu coloquei ali, objetivos de aprendizagem, né? Domínio cognitivo. Se o meu objetivo ali é no nível de memorização, se eu quero que o aluno tenha a capacidade de lembrar, a capacidade de recuperar o conhecimento da memória em longo prazo, eu posso usar verbos como, por exemplo, definir, distinguir, identificar, rotular, listar, memorizar. Lembrando que o foco não é na minha ação de ensino, mas no que se espera de aprendizagem, é o objetivo de aprendizagem. Ou seja, eu quero que o aluno seja capaz de definir tal coisa, ordenar tais conceitos, reconhecer, reproduzir, listar, certo? Então, seria nesse nível. Se eu quero no nível da compreensão, ou seja, eu desejo que haja a capacidade de construir um significado a partir de informações, incluindo comunicação oral, escrita e gráfica, eu já posso usar verbos como classificar, converter, descrever, discutir, explicar, etc. Por aí vai, tá certo? Então, essa tabelinha aqui, a gente pode compartilhar com vocês aí depois, através do professor Gil, e vocês podem usar como base de referência quando estiverem aí fazendo seus planos de aula, né? Ver o que você quer que o aluno atinja dentro daquele tema, que é o tema da sua aula, e a partir disso escolher os verbos adequados para aquelas ações que você pretende realizar com eles naquela aula. E aí nós vamos do simples para o complexo, do lembrar para o compreender, aplicar, analisar, avaliar, criar. Então veja que o nível de complexidade, né, vai crescendo nesse nível cognitivo do conhecimento aí. Avaliar, por exemplo, analisar, né, vem verbos como analisar, calcular, comparar, diferenciar, etc. Esquematizar e tal. Avaliar, né, criticar, comparar, defender, detectar, testar, etc. E criar, compor, construir, desenvolver, hipotetizar, formular, modificar, montar, organizar, planejar, projetar, né? Então, são ações voltadas para esse tipo de domínio aqui, ok? No domínio psicomotor, onde você já quer trabalhar a habilidade do aluno em alguma coisa, os níveis são de percepção, posicionamento, execução acompanhada e automação, e adaptação e criação. Sempre começando nesse primeiro, de cima para baixo, de um nível mais simples para um nível mais complexo, né? Na capacidade de percepção e posicionamento, você espera que o aluno possa ser capaz de observar, ilustrar e utilizar. Na execução acompanhada, né, que seria a automação daquilo ali, onde você observa o aluno executando algo para ver se ele entendeu, os verbos seriam executar, realizar, examinar, cumprir, descrever. E, por fim, a adaptação, onde o aluno é capaz não somente de perceber o que você mostrou,
executar ele mesmo, mas se promover ou propor adaptações, melhorias, né, para aquele processo ali. E aí entra os verbos manipular, comunicar, receitar, gerenciar, etc. Ok? Já no domínio afetivo, onde você está trabalhando a questão da atitude, os níveis também vão de receptividade e resposta, que aí é a capacidade de visualizar, responder, atender, né? A valorização, não só ele observa, ele visualiza, mas ele assume um compromisso, ele respeita, ele se comporta de acordo com aquilo que ele já teve a capacidade de perceber, de visualizar. E, por fim, organização e caracterização, que aí já vem, quer nele gerar uma convicção, mostrar flexibilidade, cooperar, capacidade de convencer outros sobre aquilo, né, empatizar e, por fim, liderar, ou seja, a capacidade até de multiplicar em outros aquela atitude ali, certo? De forma geral, esses objetivos de aprendizagem, eles devem ser específicos e mensuráveis. Eles devem ter um verbo descrevendo uma ação que seja observável pelo professor, porque, afinal, se é objetivo de aprendizagem e se o aluno vai ser avaliado em algum momento, não adianta colocar algo que eu não tenho como observar se ele atingiu ou não. Então, é importante que seja um verbo que descreva uma ação observável, né? E observável através dos instrumentos avaliativos que você vai propor para aquela aula também. O que o aprendiz deve ser capaz de fazer, pois a avaliação do aprendizado deverá ser baseada no objetivo definido. Contém uma descrição das condições sobre as quais se espera o aluno cumprir o objetivo em consonância com o nível de aprendizagem exigido. Então, saber como, mostrar, fazer, etc. Né? E define as etapas a serem seguidas para o aprendiz atingir. Veja que tudo isso aí tem que estar caracterizado aí quando você vai descrever um bom objetivo de aprendizagem ou descrever de uma forma adequada os objetivos de aprendizagem da sua aula, certo? Definir as etapas a serem seguidas para o aprendiz atingir as competências estabelecidas, tanto do ponto de vista cognitivo, que é o conhecimento, psicomotor, que são as habilidades, e o ponto de vista afetivo, que são as atitudes, ok? Então, a gente volta aqui para o nosso planozinho, e já deu para entender que tipo de coisa tem que aparecer aqui nesse campo objetivo de aprendizagem. Aqui, nas estratégias de ensino, dentro do contexto dessa nossa visão aqui de atividades remotas, né, entram as estratégias de ensino síncronas e as estratégias de ensino assíncronas, né, e aqui a gente conversou um pouco sobre isso das outras vezes, mas a gente pode só conversar de novo rapidamente para lembrar aí. Será que... Professora, me desculpa a intervenção, mas o que está aparecendo é a tela do mesmo documento que a senhora estava lendo, não está aparecendo o plano. Ah, tá bom. Ok. Importante esse feedback de vocês, pessoal. Tá bom, professora. Eu tenho que ficar mudando aqui no Google Meet aqui, essa visão. Peraí. Vou botar minha janela inteira logo aqui, para poder, o que eu mudar aqui, vocês verem também. Então. E agora estão me vendo, né? Vendo você. Perfeito. Pronto, eu estava aqui nessa telinha. Isso, pronto. Certo? Pronto. Então, aqui nos objetivos de aprendizagem, seriam essas coisas baseadas nesses critérios que a gente conversou aqui, né? Na intenção que você está querendo colocar. É interessante, pessoal, que o tema da aula, que costuma instintivamente ser o nosso primeiro foco, né, na hora do planejamento, nem apareceu ainda. Apareceu primeiro o objetivo de aprendizagem. Porque na concepção correta, eu vou definir conteúdo a partir daquilo que eu quero que o aluno adquira de competência. Então, isso aqui viria depois, né? Embora a gente receba uma encomenda, quando a gente recebe o projeto pedagógico do curso, e dentro dele tem a grade curricular, né? E dentro da grade curricular cabe a mim, como professor, alguma disciplina, e a disciplina já tem uma emenda pré-definida, geralmente não é pelo professor, ela já vem pré-definida antes, mas quando eu vou considerar o meu plano de aula, a lógica de construção correta seria essa aqui. Aí eu encaixo as temáticas que eu tenho que abordar, mas na perspectiva do que eu quero que o aluno adquira de competência, né? Essa é a proposta, certo? Então,
Dentro dessa aula, eu já posso, se eu estou trabalhando na visão de uma aula remota, eu já deveria, de antemão, pensar aqui, se eu vou querer trabalhar atividades síncronas de ensino, aqui eu separo as duas, estratégia de ensino e estratégia de aprendizagem, tá certo? Porque a estratégia de ensino, ela tem a ver, aí sim, com o conteúdo que eu pretendo entregar para o aluno. Eu posso, por exemplo, definir que eu vou fazer uma webconferência como essa aqui. Se eu estiver entregando conteúdo para o aluno através de uma atividade como webconferência, essa será uma atividade síncrona, certo? Se eu marcar, por exemplo, um chat com o aluno, estiver entregando material ali, é síncrono. Se eu, por exemplo, não, é complicado fazer isso aqui, porque a turma ela tem uma característica diferente, nem todo mundo está tendo acesso fácil à internet esses dias, alguns têm uma internet muito boa, outros têm uma internet mais ou menos, para eles é difícil aprender, e para mim é mais complicado organizar, eu tenho muitas atividades, eu quero encaixar de uma forma que eu consiga produzir esse conteúdo, sem me comprometer naquele horário fixo e tal. Então, eu posso usar ferramentas tecnológicas para gravar as minhas aulas, né? Posso usar uma série de recursos, o próprio PowerPoint, que é o que todos nós usamos, ele tem recurso de gravação, onde você pode gravar, inclusive aparece a sua janelinha, o seu slide aparece ali, a janelinha com a sua imagem aqui embaixo, né? Aparece. Ou eu apenas posso apresentar o slide, a minha voz de fundo, como em formato de slides falados, por exemplo, pode ser. Ou eu posso gerar um PowerPoint executável e gravar no meu celular, né, o áudio explicando, como se fosse eu executando a aula, como se eu estivesse ministrando para o aluno, e gravo separado a apresentação e o áudio explicativo, e disponibilizo as duas coisas, com a orientação didática de que o aluno deve sincronizar duas coisas, executar duas coisas ao mesmo tempo, na hora que ele estiver assistindo a minha aula. Então, dependendo do recurso que você, como professor, tem, da sua habilidade, domínio dessas tecnologias, e do perfil do aluno, o que o aluno vai ter mais facilidade para receber e executar isso, quando ele receber o conteúdo, você pode trabalhar estratégias síncronas. Videoaulas é uma delas, mas não é a única, né? Podcast somente em áudio é uma possibilidade. Trabalhar, por exemplo, artigos em PDF, artigos científicos, notas de aula, manuais, tutoriais, né, que você entrega para o aluno e complementa com alguma explicação sua, né. O importante é que o aluno, ao receber o conteúdo, ele tenha a base teórica básica que vai fundamentar a atividade ou objetivo de aprendizagem que você determinou para aquela aula ali, né. E não somente isso, né? Acho que o principal, junto com isso aí, é oferecer para os alunos o que eu chamo, por exemplo, de orientações didáticas. Você não só estabelece a estratégia de ensino, mas você diz para o aluno, passo a passo, com que você quer que ele execute aquilo ali. Você entrega conteúdo, mas você diz como que o aluno deve consumir aquele conteúdo ali também. Essas estratégias de ensino assíncronas, elas podem ser com a diversidade de recursos multimediáticos, porque hoje em dia os ambientes virtuais que nós utilizamos, eles suportam essas coisas. Até mesmo se você decidir usar o SIGA-A, somente o SIGA-A, o SIGA você tem como linkar um website, você tem como carregar o link para um arquivo de vídeo. Professora, mas arquivos muito grandes não cabem no SIGA, não tem problema. Você pode, por exemplo, gravar o arquivo e deixar na sua área do Google Drive, por exemplo, ou algum outro espaço em nuvens, de armazenamento em nuvens, e compartilhar no SIGA o link para aquele recurso. O aluno clica, lá na sua base em nuvens, você bota apenas como permissão de visualização, para o aluno não editar, não apagar aquilo ali, e o aluno, ao clicar lá no SIGA, abre na tela dele lá uma janela, onde ele tem acesso àquele material. Se você quer que o aluno tenha a possibilidade de baixar, imprimir e tudo, você pode fazer o upload daquilo ali, permitir que ele baixa para o computador dele ou não, né? E hoje em dia, a grande vantagem é que eu, quando boto algum material, até no SIGA também, tem essa flexibilidade hoje em dia, ele pode abrir não só no computador, mas vamos supor que o aluno tenha só um 3G, só tem acesso no celular. É possível abrir aquele material no celular, no dispositivo móvel, no tablet, etc., e fazer, ter acesso àquilo ali, para assistir, para ouvir, para ler o material que você compartilhou, dependendo de qual seja o formato. Então, dei exemplo aí de forma de transmissão do conteúdo síncrono e conteúdo assíncrono também.
certo? E aqui eu coloquei forma mista, porque nesse momento onde nós estamos em isolamento não é muito adequado, mas em momentos normais, nós podemos ter disciplinas usando, por exemplo, a estratégia da sala de aula invertida, onde eu entrego o conteúdo teórico antes para o aluno através da sala virtual, e deixo o momento presencial para uma atividade prática, por exemplo, né, ou para um tira-dúvidas, ou para fazer a tarefa, né, o estilo tradicional é, presencialmente a gente dá o conteúdo e manda fazer tarefa em casa. Na sala de aula invertida, a gente faz o contrário, entrega o conteúdo antes e vai fazer a tarefa junto, né, num laboratório, numa sala de aula normal, aí tem trabalho em grupo, etc. Então, essa estratégia aqui caberia, sim, para algumas aulas nesse contexto aí. E você também define se as suas estratégias de aprendizagem serão síncronas e assíncronas, né? Claro que as estratégias de aprendizagem, elas envolvem também as atividades didático-avaliativas, né? Existem diferentes tipos de estratégias que podem ser empregadas, né? E aqui eu vou tentar mostrar para vocês aqui algumas delas. Por exemplo, estratégias avaliativas, né, síncronas, ou estratégias didático-avaliativas síncronas, né? Uma webconferência, onde eu poderia propor fazer apresentações orais de aluno, divide entre eles alguma temática, e naquele dia, horário do minuto, da hora tal até a hora tal, é o fulano de tal que vai fazer a aula dele, a apresentação dele. Ele pode usar uma ferramenta como essa aqui, apenas eu cedo a moderação, né, da sala de web para aquele aluno naquele momento, assim como a professora cedeu para mim, por exemplo, a permissão de compartilhar minha tela, de controlar aqui o meu microfone, etc., né? Seria mais ou menos isso, você dividindo por tempo para cada aluno. Ou, por exemplo, fazer isso, mas fazer em formato de atividade colaborativa, né? Divide em grupos, a turma em grupos, e para cada grupo você estabelece um dia, um horário que eles têm que apresentar. Cada um tem uma temática, onde eles vão trabalhar aquilo ali, e eles já sabem de antemão o tempo que tem para cada um. Os alunos podem também estar dispersos geograficamente. O que iria variar seria isso. Cada um teria o seu momento de fala, o número de moderadores em cada momento, né, iria ter um circuito, né, o primeiro aluno daquela equipe, depois o segundo aluno daquela equipe, mudando aqui também, mas cada um teria o seu momento de fala, seu momento de apresentação. É uma possibilidade de fazer uma atividade didática, sim. A outra forma de avaliação síncrona aqui, que tem uma série de questões, inclusive do ponto de vista ético, né, em cima disso aqui, seria a chamada prova online contemporização, onde a liberação do acesso mediante login e senha, e você meio que temporiza. A prova vai abrir tal hora, quer dizer, se o aluno perder tempo copiando tela e mandando para o colega, mandando pesca para o outro, ele vai perder o tempo dele fazer a prova dele também. Uma série de outras questões éticas, mas tecnologicamente isso aqui é factível, é realizável, é possível acontecer, tá certo? E se a gente pensar aqui, não do ponto de vista somativo, ou seja, com a obrigação de atribuir nota, mas em gerar oportunidades de aprendizagem, em gerar feedback para o aluno, né, o aluno fazer algo e obter um feedback do que ele está aprendendo ou não, é possível sim a gente usar esses recursos. Existem ferramentas como, por exemplo, o Google Drive, o Google Forms, o Google Drive, eu posso configurar provas ali. Eu posso configurar testes com feedback automático, dizendo, dar um gabarito para o formulário, e quando eu mandar o link para o aluno, ele vai tentar fazer, se ele acertou, ele recebe um ok que acertou, se ele errou, ele recebe um feedback por que ele errou, mandando ele estudar mais um pouco o assunto tal. Então, existe possibilidade de trabalhar dessa forma também. E da forma estratégia assíncrona, né, a gente teria uma diversidade. Por exemplo, fórum de discussão. É muito usado quando a gente ou a gente pensa uma estratégia de aprendizagem, onde discutir com o outro, interagir com o outro, trocar ideias, faça parte da estratégia de ensino-aprendizagem, né? Aí, se você pegar alguma fundamentação teórica para isso aí, você vai pensar aí no Vygotsky, né? Com o sócio-interacionismo.
onde ele vai dizer que você expande, né, o potencial de aprendizagem, né, através da zona de desenvolvimento proximal, onde eu teria um potencial X, e quando eu interajo com outras pessoas, o meu potencial, ele é aumentado pela soma, né, do potencial dessas outras pessoas aí, com quem eu estou interagindo. Então, se você trabalha na perspectiva de um fórum de discussão, por exemplo, você poderia entregar algum conteúdo, ou síncrono ou assincronamente. Veja que eu estou mostrando para vocês que eu posso trabalhar o ensino de forma síncrona e o processo de avaliação da aprendizagem de forma assíncrona, por exemplo. Ou fazer tudo síncrono, ou os dois assíncronos. Tem como mesclar essas coisas aí, não é errado mesclar as estratégias, não. Pelo contrário, enriquece e viabiliza o acesso das pessoas quando a gente mescla essas coisas aqui. No fórum de discussão, voltando a ele aqui, a gente poderia, por exemplo, propor um conteúdo ou entregar uma aula e depois propor no fórum uma discussão sobre aquele conteúdo ministrado. Você pode ter entregue através de vídeo, através de um texto, através de um artigo científico, através de uma apresentação de alguém, convidar um outro colega e fazer um debate online, né, fazer uma roda de conversa online com algumas pessoas que dominam determinado conteúdo, e depois vamos lá para o fórum discutir o que foi colocado por cada um, né? Existem uma diversidade de estratégias que você pode associar ao fórum de discussão, ou, por exemplo, situações problema, trabalhar a estratégia da problematização através de um fórum de discussão, né? Você traz um caso, no caso da saúde, eles usam casos clínicos, né? Ou um estudo de caso, um problema qualquer, e aí deixa lá o pessoal trabalhar em grupos, ou a turma toda, se não for um grupo muito grande, ou divide em pequenos grupos. Os fóruns, eles têm, inclusive, como você topificar a participação. Eu posso ter um fórum com um enunciado geral, e dentro do fórum ter subtópicos. Então, eu posso colocar as equipes discutindo separadamente, ou eu posso deixar a turma toda junto. Tem diferentes formas de organizar um fórum. Seria, por exemplo, uma estratégia assíncrona. Uma outra estratégia assíncrona, que eu gosto de apelidar de produção textual, né, que seria aquilo de você passar para o aluno fazer um trabalho, ele tem que produzir algo, né, redigir um texto, fazer um levantamento bibliográfico, fazer uma pesquisa, fazer um experimento e trazer o relatório daquele experimento, né, então, essa atividade de produção textual, na prática, o aluno vai ter que produzir algo e depois fazer o upload do arquivo para entregar na sala virtual. Essa atividade, ela pode ser individual, cada aluno faz a sua, ou pode ser colaborativa. Eu posso dividir em grupos e trabalhar isso, cada grupo faz o seu. Eles podem trabalhar online, por exemplo. A gente tem nas ferramentas do Google, por exemplo, a gente tem o Word, né, onde eles podem fazer uma produção textual colaborativa, que fica parecendo uma wiki, né, a mesma visão da Wikipédia, né, vários autores produzindo juntos um único texto. Então, tem como fazer isso, basta que os alunos compartilhem o arquivo base com os outros, aquela equipe, e se você quiser ficar monitorando, peça que compartilhem com você também, e aí você vai ver o que cada um está dando de contribuição ali. Se eles estiverem digitando ao mesmo tempo, você, inclusive, vê o nome de quem está digitando, né? Então, é uma estratégia, uma atividade que pode ser incorporada como estratégia didática, né, ali para os alunos, certo? Eu estou falando do Word, mas pode ser o PowerPoint também, ele funciona assim, como uma ferramenta em nuvens, né, ou o próprio Excel, né, muitos grupos de pesquisa trabalham assim, dividem aí cada membro do grupo que vai fazer a coleta de dados, e depois, juntos, eles digitam na mesma planilha, identificando quem foi o digitador, né, para aquilo ali. Então, essas ferramentas são possíveis de trabalhar de forma colaborativa em nuvens, online. E, por fim, uma outra ferramenta muito interessante, que é bem usado por alguns grupos, né, na EAD, é o portfólio, que, na verdade, o portfólio é como se fosse uma grande pasta, onde o aluno coleciona todas as tarefas, todas as atividades que foram propostas para ele ao longo daquela disciplina, no semestre todo, né? Então, seria o portfólio, ele é uma construção contínua, né? A ideia não é fazer uma aula, um portfólio, mas fazer um portfólio para a disciplina ao longo do semestre todo.
É muito interessante, muito rico, tem espaço para muita criatividade. Ela gera também um ou mais, ela gera uma pasta ou gera um grande arquivo Word, onde o aluno pode dividir aquilo ali em capítulos, em partes, né? E ele fazer ali os relatos, inclusive ilustrar com figuras e tal, fazer do jeito que quiser, né? Várias coisas ali. Existem outros, pessoal, eu só citei alguns aqui. Tem gente que, por exemplo, trabalha o blog. Os professores que já fizeram o DETIC alguma vez, eles aprenderam sobre o uso do blog como ferramenta didática, né, é uma possibilidade também de ser usada, existe uma diversidade, certo? Aqui foi só algumas para a gente mencionar as possibilidades de uso. Então, dito isso aqui, seguindo nesse formulário, a outra coisa seria a especificação do público-alvo, né? Lembrando sempre que tudo que você propõe aqui como atividade para esse público-alvo, ele vai depender, para o planejamento da aula, na verdade, vai depender da característica do seu público-alvo. Se você tem, por exemplo, alunos do primeiro semestre estão entrando agora na faculdade, então o nível de bagagem, de habilidades, experimentação que você requer, até a autonomia desse aluno vai ser um pouco menor do que você teria, por exemplo, com alunos já dos últimos semestres, né, no meio do curso em diante, então o aluno tem mais bagagem, mais vivência, é claro, não precisa nem dizer isso. Agora, se a gente, desde o primeiro semestre, já vai treinando os alunos nesse tipo de ferramenta, de habilidade, aí fica muito mais fácil ao longo do curso a gente trabalhar isso. Um exemplo disso, na fisioterapia, eu sou professora de disciplinas do primeiro semestre, módulos no primeiro semestre, introdução à pesquisa 1. Então, desde esse primeiro semestre, eu vou acostumando o aluno da fisioterapia a fazer uso desse ambiente virtual de aprendizagem, usar bastante o SIGA, trabalhar com algum material em videoaula, né, usar algumas estratégias incomuns, assim, que vão extra sala de aula presencial, para que o aluno já comece a se inteirar, né, criar uma experiência de uso dessas coisas aqui. Não somente eu, os professores fazem, normalmente é muito raro um aluno terminar o curso sem ter tido uma boa bagagem do uso dessas ferramentas, o que é bom para o aluno, porque muitas das especializações, lato sensu, quando eles terminam a graduação, são ofertadas na modalidade à distância. Então, quando eles terminam isso aqui, já tem essa vivência, fica muito mais fácil para eles trabalhar isso depois. E aqui, propriamente dito, seria o plano de uma aula, o planejamento de uma aula, tá? A temática da aula, em seguida, os objetivos de aprendizagem, aí você vai trabalhar mais de um, né? Se você tem mais de um objetivo de aprendizagem, você trabalharia mais de um deles aqui. A partir desses objetivos de aprendizagem, lembrando, né? Você vai trabalhar as competências, conhecimento, habilidades e atitudes. Aí você vai ver que conteúdo vai casar com cada um desses objetivos aí. Por exemplo, uma parte do conteúdo eu vou trabalhar com conhecimento, outra eu posso trabalhar habilidades, outra eu posso trabalhar atitudes, né? As estratégias facilitadoras da aprendizagem para cada um desses objetivos, né? E temáticas que eu estou abordando. Se eu tiver alguma proposição de ação prática, atividade prática, a gente coloca aqui no formulário para você especificar o enunciado, porque uma das coisas mais importantes quando a gente trabalha na questão de uma tarefa remota é você deixar o mais claro, mais explícito, mais bem explicado, mais detalhado o suficiente para o aluno que você quer que ele faça. Porque, diferente da aula presencial, que você está ali para tirar a dúvida do aluno na hora, principalmente se você faz atividade assíncrona, você não vai estar ali na hora para tirar a dúvida. Então, clareza no enunciado, clareza no sequenciamento das ações ou das atividades propostas, clareza nos critérios avaliativos que você vai empregar para aquilo ali são fundamentais, são coisas fundamentais para você deixar explícito. E você coloca aqui no formuláriozinho, para quê? Para que quando você for passar isso lá para a sala virtual, quer seja no SIGA, no Google Classroom, no Solar, onde quer que você escolha ministrar a sua aula online, você vai só copiar, colar aqui, porque o enunciado já está bem detalhado. Vai tirar daqui, vai colocar lá na sala virtual, vai ficar bem claro para o aluno. A avaliação já seria a especificação das estratégias avaliativas, como essas que eu expliquei aqui, e aí entra uma série de coisas. Você não só define a estratégia, vai ser um fórum de discussão, mas você define aqui também o enunciado que você vai disparar lá no fórum, você define se tem algum material de apoio, algum link para alguma coisa que você vai dar lá no fórum para o aluno estudar, acessar,
ler, assistir, ouvir, para depois participar no fórum, você já coloca aqui separado, e também os critérios de avaliação que você vai empregar para participação, seja no fórum, seja em qualquer outro instrumento que você resolver. E aqui do lado eu coloco professor, porque muitas vezes você não é o professor que vai ministrar a aula, você é o professor que idealizou a disciplina, é o coordenador de disciplina, é o coordenador do módulo, e às vezes você tem um professor convidado, que você convida para aquela aula. Então, eu coloco aqui do lado dessa coluna, e, por exemplo, eu participo de várias disciplinas onde eu dou uma aula, e às vezes eu convido um outro colega para ministrar junto comigo, ou fazer alguma atividade em parceria, né? E às vezes eu planejo a disciplina e convido pessoas. Então, eu coloco aqui uma proposta, às vezes o outro professor sugere alguma alteração, mas tudo tem que ficar muito explícito, porque a gente tem que publicar de antemão lá na sala virtual. Ok? Aí aqui eu acho interessante a gente detalhar aqui os recursos didáticos, quer dizer, o como eu vou usar e o porquê que eu vou usar está aqui nessa tela anterior. Nessa aqui eu vou facilitar a minha vida quando eu for publicar isso lá na sala virtual, porque para aquelas atividades de ensino que eu defini aqui antes, né, anteriormente, eu vou agora detalhar qual é o tipo de recurso, para a estratégia fulana de tal, que vai ser síncrono ou assíncrono. Eu defino qual é o tipo de recurso que eu vou usar, o período que essa aula vai ficar, ou esse recurso vai ficar disponível para o aluno dentro do ambiente virtual, porque assim como na aula presencial, a aula acontece naquele dia e pronto, no dia seguinte ou na semana seguinte é outra aula, na aula virtual a gente tem trabalho em períodos, eu abro numa semana, fecho na outra, alguma coisa assim, eu trabalho por períodos, a descrição do recurso, que isso aqui tem a ver com a forma como eu vou publicar o recurso lá no ambiente virtual, e se eu vou usar um recurso, um acessório, assim, um link de acesso para alguma coisa, eu já deixo aqui no meu formulário de planejamento, porque quando eu estiver configurando a sala virtual, eu só vou fazendo, como eu disse para vocês, copiando e colando para lá. A mesma coisa para as estratégias didático-avaliativas, né? Aqui eu só esclareço se ela é uma avaliação formativa, somativa, diagnóstica e tal, o tipo de atividade que eu estou usando para ela, o período que ela vai ocorrer, e se ela for uma atividade síncrona, eu boto inclusive horário, abre a hora tal e fecha a hora tal, né? É importante isso também, para que eu me agende como professor e o aluno seja previamente avisado para que ele saiba quando deve participar daquilo ali. O rótulo é a forma como a gente quer que isso seja publicado lá no ambiente virtual e o link de acesso. E, por fim, como qualquer outro plano de ensino, né, a gente coloca aqui as referências no final, e no caso, se além desse aqui, tudo que aqui é o tema principal, é o material e atividades obrigatórias, e se além das obrigatórias eu quero fornecer algum material extra para aqueles que querem se aprofundar do assunto, aí eu ainda posso colocar aqui os tipos de recurso, o nome do arquivo, porque o link de acesso, tudo para facilitar a publicação online das coisas, tá certo? E, gente, para finalizar esse momento aqui, eu queria mostrar para vocês isso aqui na prática, ou seja, mostrar uma disciplina onde eu configurei isso aqui, como eu faço dentro de uma disciplina minha. Então, por exemplo, isso aqui é a disciplina de informática na fisioterapia, dentro do ambiente Moodle. Eu abro a disciplina com o cronograma, né, que aqui é a visão de todas as aulas, né, é a visão do semestre todo, o aluno sabe tudo que vai acontecer, qual é a aula, o objetivo, né, e aqui a metodologia que vai ser usada, para ele saber se vai ser presencial, à distância, quem é o professor colaborador, ó, lá para frente eu tenho professores colaboradores, e a sistemática avaliativa, eu deixo esse documento disponível lá para o meu aluno. E, às vezes, alguns semestres eu boto isso, outros não, eu fiz um guia didático, que é porque muitos nunca foram alunos de AD, e aí eu gosto de deixar para eles, dizendo o que eu espero dele na disciplina, como é que eu quero que eles se comportem naquela disciplina. Né, um sumáriozinho, topificando e tal, né, dou as boas-vindas. Lembrando que, como é AD, eu não vou ter o contato inicial, a apresentação da aula. Então, eu faço uma videoaula de apresentação, ou eu entrego o guia didático. Entre outras coisas, o guia didático tem o que é, como deve ser feita, as atividades que são propostas, só tentar, e o próprio cronograma, né, proposto vai também ali no guia didático, né. Então, é também um material didático muito importante, porque tudo que você puder dar de orientação
prévia e clara para o aluno é importante. Aqui, para cada aula, eu faço a abertura de cada aula sempre com as orientações didáticas, mostrar aqui para vocês que eu acho muito importante esse aspecto. Eu digo passo a passo o que eu espero que o aluno faça. Né? Olá, turma. Às vezes eu me dirijo à turma, às vezes eu me dirijo ao aluno, olá, a você, participante, a você, aluno, etc. Essa é a nossa primeira aula, na qual teremos isso, isso e aquilo. Aí eu boto. As orientações são as seguintes. 1. Para esta aula, leia com atenção, tarará, tarará. Para assistir, eu digo onde ele tem que clicar, como é que ele tem que executar. Eu tento deixar o mais explícito possível o que é que vai acontecer, né? E em que sequência eu estou propondo que ele execute aquilo ali. Se a sequência não for importante, eu posso deixar para ele livre. Tem esse material aí, e você pode escolher qual que você vai ler primeiro. O importante é que eu deixe claro para o aluno o que eu espero dele. E uma coisa que é muito interessante, eu sempre gosto de dizer isso aqui: realize busca livres e leituras adicionais para complementar a sua compreensão sobre a discussão proposta. E tem mais, nas orientações didáticas, eu não boto a descrição do passo a passo da tarefa, não. Eu digo que tem uma tarefa e ele tem que abrir a tarefa e ler com cuidado as orientações que estão na própria tarefa. Aqui eu digo, se ela vai valer nota, né? Eu digo que a nota dessa atividade, quanto é que vale, o intervalo de nota, e o prazo, o período que ela vai ocorrer, certo? Então, assim, essa é uma das recomendações mais importantes que eu daria para quem vai trabalhar essa questão de sala virtual. Veja que cada uma das aulas eu sempre começo com as orientações didáticas. Orientação didática, conteúdo e atividade didática. Orientação didática, conteúdo e atividade didática. E por aí vai. Gente, em termos de apresentação, era isso que eu tinha para mostrar para vocês. E agora eu estou aberta aos comentários, perguntas, dúvidas, posicionamentos de vocês. Eu não pude acompanhar o chat, nada. Se alguém tinha alguma já pergunta por aí, alguma coisa, a gente vai rever aqui agora. Mas estou à disposição dos professores que estão moderando aí esse momento. Jane? Pronto, professora, obrigada. Pronto, vocês ouviram a professora Andréia. Se vocês quiserem, liga o microfone e faça a pergunta. Professora Andréa, Pois não. existe um problema, porque alguns alunos têm dificuldade com a interface, com os ambientes virtuais. Antes desse planejamento, seria viável propor um tutorial sobre esses ambientes? O planejamento, ele é independente disso, o planejamento é seu, né, do que você vai fazer, vai propor. Agora, dentre os seus planejamentos, você poderia incluir, é recomendável, tutoriais, né, se você sabe que o nível de domínio tecnológico, por isso que é importante conhecer o nosso público-alvo, né, você entender o perfil do aluno. Por exemplo, na minha disciplina, essa que eu gosto de trabalhar, sala de aula invertida, numa das primeiras aulas, eu aplico com eles um formulário, inclusive online, eles fazem até no celular deles lá na hora. Jogo o link para eles lá, e nesse formulário eu avalio, eu capturo informações sobre o nível de domínio tecnológico dos alunos e o tanto que eles já dominam alguma das ferramentas que eu vou trabalhar com eles ao longo do semestre, para que eu possa dosar um pouco as minhas aulas. Por exemplo, a disciplina de introdução à metodologia, à pesquisa científica, a gente tem que trabalhar, por exemplo, o Word, o PowerPoint, pesquisa em bases virtuais. Então, se a turma não sabe quase nada de determinada coisa, eu sei que aquela aula eu tenho que caprichar mais, eu tenho que dar mais conteúdo, fazer mais exercício. Se a maioria já domina, eu não vou perder muito tempo com aquela aula ali, eu vou dar algum conteúdo base, de referência, para eles lembrarem, vou caprichar nas atividades que eles têm que saber usar aquele conhecimento para alguma coisa, né, mas eu vou focar mais naquilo que é a demanda deles. Então, isso funciona para mim como uma avaliação diagnóstica inicial, né, para eu entender o perfil. Se muitos deles começam a reclamar que tem os tutoriais, a gente, não somente eu, meus monitores de módulo, inclusive lá no Guedes, a gente tem muito material de tutorial por causa disso, né? Porque os próprios monitores começaram a desenvolver os tutoriais junto comigo para facilitar a vida desses alunos aí. Mas de base é isso. Se você precisa usar atividade remota, tecnologia, seu público não domina muito, passo número 1 é nivelar um padrão mínimo de competência tecnológica para aquele grupo, para poder você explorar mais efetivamente os outros recursos.
Ok, obrigada, professora. Mais alguém? Gilberto, tem alguma pergunta aí, Gilberto? Só um minuto. Foi muito conteúdo, muita coisa aí, mas alguma dúvida sobre o instrumento de planejamento? O foco é esse? Tem alguma dificuldade específica? Eu tenho uma questão. Pois não. Você tem alguma sugestão para quem trabalha tendo que ensinar algum software específico para os alunos? Eu achei super interessante essa questão do formulário sobre o nível tecnológico, né? Já anotei aqui para eu fazer com meus alunos, porque, por exemplo, no meu caso, eu tenho que ensinar o aluno a fazer um mapa. E para fazer o mapa, ele tem que usar um software, né? Certo. Professora, hoje, com essas ferramentas síncronas que nós estamos trabalhando aqui, ela é super simples de fazer. Até posso demonstrar aqui como é que eu faria, né? Eu tenho a assinatura de uma ferramenta que faz mapa mental aqui, o Lucidchart. Deixa eu só compartilhar minha tela para você ver aqui como é que eu faria, né? Você pode fazer duas coisas. Você usar o software, você capturar a sua tela, você usando o software e gravar um vídeo, é mais interessante, porque acaba sendo um tutorial de uso, é mais do que uma aula, é um tutorial de uso, né? Ou você pode fazer uma atividade síncrona, como essa aqui, e mostrar para eles você executando o software, né? Por exemplo, aqui, vou usar aqui o Lucidchart, ele é um software, estou usando aqui um software, certo? Aí eu posso estar aqui comentando, falando alguma coisa para eles lá, e ensinar como é que eu faço um fluxograma, por exemplo. Entendi. Estou Certo. aqui falando, comentando, e estou dizendo, olha, o fluxograma, isso aqui é uma estrutura de decisão, se, condição, tarará, ok? Então, assim, com ferramentas como essa, que a gente pode compartilhar a nossa tela, é super simples fazer isso. E o que é tão legal nesse Google Meet, uma das coisas que eu estou gostando mais dele, é o seguinte: depois que a gente transmite, mesmo que você transmita de forma síncrona, ele fica gravando tudo. Então, até se algum aluno teve problema de internet, caiu, né? Se algum aluno, puxa, eu assisti a aula, mas teve um pedaço que eu não entendi direito. Se você dá o link para o aluno depois, ele revê essa aula quantas vezes ele quiser. Então, acaba sendo mais frutífero para o aluno do que uma aula presencial, que ele só tem aquele momento estanque para tirar aquelas dúvidas, e às vezes a dúvida nem surgiu ainda, né? Só começa a surgir depois que ele vai para casa, estuda o material. E aí você mantém uma outra ferramenta de comunicação com o aluno para que ele tenha acesso a você pós-aula, um fórum, né? Uma troca de mensagem, alguma coisa, para que ele possa manifestar as dúvidas dele depois, não só sincronamente falando. Ajudou? Tá ótimo, então. Até porque eu já tive a experiência, assim, por exemplo, eu estar na sala ensinando software e ter gente gravando. Então, a pessoa acaba perdendo a atenção naquilo porque está gravando, né? Então, eu acho que, em vez de eu fazer os manuais no PDF, igual eu fazia ensinando os meninos, eu vou fazer um vídeo, passo o link do vídeo, né? Perfeito, professora. É bom, olha aí, no nosso caso, a gente começou fazendo assim também, e hoje nós temos um canal com tutoriais lá guardados, né? Se você está criando um repositório, né? Um repositório de recursos educacionais seus, das suas aulas, fruto das suas aulas. Isso funciona para o professor, inclusive para o Lattes, porque isso é uma produção técnica, isso é produção de material didático. Essa aqui é outra questão, a gente poderia depois conversar um pouco sobre isso. Legal. Ver, né, alguns materiais, como é que a gente referencia esse tipo de produção, mas isso aqui é produção técnica. Né? Tá, joia. Obrigada, professor André, eu tenho uma pergunta que... Eu vou fazer essa pergunta porque acho que muitos dos docentes que estão aqui nessa palestra têm interesse de fazer, mas tem aquele medo, certo? Certo. Imagina aí que eu sou professor recém-ingresso na UFC. Estou lá. Primeiro semestre, segundo semestre, e você chega numa disciplina ou no módulo que já existe há um bom tempo, e o professor ele é tradicional, é um professor resistente,
e ele pega esse planejamento de aula e só replica o que é que ele faz, que é muito comum isso, por incrível que pareça, não só na Federal do Ceará, mas Federal do Piauí, Federal do Paraíba, entre outras. E ele só troca a data e não refaz o planejamento. Quais as consequências que esse professor pode enfrentar? E o que eu, que sou professor novo, que estou entrando na disciplina, e às vezes eu não tenho oportunidade de mexer nesse planejamento, posso fazer para tentar modificar essa realidade? Tá, deixa eu só entender. Você é um colaborador de uma disciplina que quem fez o plano foi outro professor e você foi incumbido de dar a aula, não é isso? Isso, você está entrando, só que o professor que coordena a disciplina, ele é resistente, entendeu? Por exemplo, vamos supor... Resistente, por exemplo, se eu quiser introduzir uma aula em AD, ele vai dizer, essa aula não presta, a AD não funciona. Se eu quiser introduzir uma metodologia ativa, isso aí não funciona e tal. É aquele professor totalmente resistente. Porque isso é uma realidade que muitos docentes enfrentam, principalmente os recém-ingressos, que é o nosso caso, nossos professores que estão aí. É verdade. Existem uma série de questões envolvidas aí, né, que vão muito além do que a questão da competência didática do professor, técnica para executar essas coisas. Existem questões de relacionamento, né, questões de ética, né. Eu vou lhe falar um pouquinho da minha experiência. Eu tive um privilégio de entrar como docente na primeira leva dos concursos professores do curso de fisioterapia. Então, era um curso novo, nós entramos todos juntos, ninguém ali tinha marcado território, né, digamos assim, todos nós estávamos entrando juntos e estávamos construindo a nossa nova vivência juntos. Nós herdamos um projeto político-pedagógico, né, na época chamava assim, político-pedagógico, agora é projeto pedagógico, e a gente tinha que implementar da melhor forma possível aquilo ali. Então, nós fomos experimentando, né? Cada um teve as suas aulas. Agora, dentro das suas aulas, você tem uma coisa chamada liberdade de cátedra, né? É um princípio da docência, liberdade de cátedra. Eu vou dar uma aula, eu vou dar aula como eu acredito que ela deva ser dada. Né? Nós, na fisioterapia, nos respeitamos muito nesse sentido. Então, mesmo que a maioria dos professores naquela época não tivesse a vivência, né, AD, que eu já trazia ou tinha, eu procurei com muita paciência, com muita gentileza, com muita humildade, né, tentar demonstrar para os colegas, aos poucos, a começar pelos meus colegas de módulo, os que trabalhavam no mesmo módulo comigo, como é que eu via as coisas, né? Como é que eu via que poderia ser, dar alguns exemplos. E comecei a usar a minha liberdade, né, no módulo que eu coordenava, para eu começar a fazer as coisas. À medida que, paralelo a isso, eu tive o privilégio de começar um projeto de formação docente, que é um projeto de extensão, chama Formação Docente para EAD em Saúde, onde eu comecei a dar curso de treinamento de tutores, né, fizemos curso de formação de conteudistas, isso tudo no contexto do NUTEDES, né? Esse projeto foi aprovado na fisioterapia, porque eu sou do departamento de fisioterapia, mas executado em parceria com o NUTEDES. E muitos desses colegas foram convidados a fazer essas formações, então a mente deles começou a abrir um pouco mais. Com o tempo, alguns dos colegas começaram a ser nossos tutores nos cursos de especialização do NUTEDES. Aí melhorou mais ainda, porque eles já tinham a vivência real de como a EAD funciona e que funciona mesmo, feita da forma adequada, né? Aí começou a melhorar, mas eu lhe digo, agora, 10 anos depois, né, de vivência, nessa circunstância que nós estamos vivendo tão séria, é que alguns dos que nunca tinham usado, começaram a usar essas ferramentas remotas. Então, existe uma mescla de coisas aí que é preciso considerar. Uma delas é, você receber uma ementa, mas quando você é convocado para dar uma aula, o plano de aula é seu. Pelo menos assim que eu entendo, até que a coordenação do curso se manifeste contrária a isso. Aquela aula eu vou dar como eu quero. Se eu vou fazer o fundo do slide azul, branco, vermelho, é problema meu. Se eu vou começar a aula passando um vídeo, ou ou fazendo uma apresentação prévia, se eu vou aplicar um questionáriozinho diagnóstico antes da aula para saber o nível da turma, ou eu vou mandar o pessoal arrumar a sala em círculo e fazer uma discussão com eles. Se eu vou é a liberdade de cátedra que a gente tem. Agora, se há uma instância superior muito resistente, então eu diria que é um trabalho
de convencimento dessa instância, né, de mostrar, de dialogar, de ter paciência mesmo, e mostrar exemplos exitosos, talvez, em outros departamentos, em outras disciplinas, para que haja uma sensibilização, né, dos colegas em relação a isso. A EAD, ela não é a solução para tudo, não. Eu estou, em parte, feliz do reconhecimento e em parte triste, porque essas coisas feitas alvoroçadamente, elas podem gerar experiências muito ruins e gerar maior resistência ainda. Então, é muito delicado essas coisas, né? Fazer com consciência, fazer com planejamento, procurar exemplos exitosos, pedir, fazer parcerias, e principalmente procurar formação, né? Fazer experimentos e ver a opinião dos alunos, qual é o feedback dos alunos. Se você fizer tudo direitinho, o negócio funcionar legal, e você pegar um bom feedback, o documento comprovando ali que os alunos avaliaram positivamente, é um argumento forte, né, para convencer os outros colegas aí. Não sei se eu respondi, se eu facilitei ou compliquei sua vida aí na resposta. Sim, professora, obrigado pela resposta, porque isso às vezes é uma realidade de muitos professores que estão aqui assistindo essa palestra, entendeu? Sim. E é difícil você chegar numa reunião ou numa disciplina, e às vezes você chega no meio de semestre e você enfrenta vários problemas. Às vezes a coordenação, como a Mary falou, ela te dá carta branca, o departamento dá, mas às vezes é o seu colega de departamento e coloca resistência. E eu gostaria de pegar até uma frase do Paulo Freire que fala que a educação liberta, né? Então a gente precisa educar, informar nossos colegas, né? Que existe várias práticas docentes que podem ser implementadas para poder melhorar a qualidade e o processo de ensino e aprendizagem. Além disso, professor, eu gostaria também só de colocar uma coisa que a senhora já colocou, mas reforçar. O que a gente está fazendo agora é mais remoto do que a EAD, porque a EAD tem toda uma complexidade, temos fóruns, temos os vídeos, temos enquete. Então, o que a gente está fazendo agora muito não é educação à distância, e sim o que? Ensino remoto. A educação à distância, ela tem todo um texto, e aí eu sugiro a vocês, professora Andréa, desculpa, eu vou falar de intrometido. O NUTED é um curso de tutor muito bom. Eu já tenho um curso de tutor 4, eu estou fazendo agora do NUTEDS, porque para ver as visões. Então, muito ele está aberto, aí a professora Andréa tem maiores informações, aí agora que eu estou passando a bola, mas é um curso de tutor, que inclusive se você fizer esse curso tutor, ele é convênio com o PAAP, ele conta a carga horária, o PAAP é apoiador desse curso de tutor. A professora Andréa pode aí passar por e-mail, mas ele é muito bom e ele vai ferramentar você para você saber o que é uma tutoria, o que é uma tutoria à distância, o que é um tutor presencial, quais são as ferramentas de educação à distância. Então, você vai ficar todo com as ferramentas para poder articular melhor essas suas aulas EAD. E aí eu vou colocar uma experiência só para finalizar. Eu divido a disciplina com um professor e a partir dessas vivências em EAD, ele falou, agora, quando voltar ao normal, a gente vai ter pelo menos 2 aulas em EAD. Eu falei, graças a Deus. E é porque ele era muito resistente. Então, essa onda de aulas remotas acabou que convencendo algumas pessoas que a educação à distância, ela funciona. Só que tem pessoas que têm a experiência não muito boa e acaba por condenar a EAD. E aí a gente tem que ajudar essas pessoas que têm dificuldade tecnológica para eles poderem se ferramentar e usar a educação à distância como ferramenta, como aliada e não como inimiga. Obrigado, professor. Você vai falar um pouquinho do curso de tutor bem rapidinho. Exatamente, professor. Só um detalhe aí, pegando a sua deixa, né? Algumas pessoas dizem assim, eu já fiz um curso de educação à distância, foi excelente, eu adoro educação à distância. Aí outras pessoas dizem assim, eu fiz um curso de educação à distância, foi péssimo, eu detesto educação à distância. Gente, na verdade, existem N modelos de educação à distância, N modelos. Você fez um modelo, você não viu todos, né? Você teve uma experiência, você não viu a EAD, você viu um modelo de EAD, uma experiência. Então, é injusto, né, elogiar e idealizar demais, assim como é injusto massacrar a educação à distância por causa de uma experiência ruim, né? Então, é importante realmente para o professor entender o que é
as diversidades, os modelos, as formas e as ferramentas, as estratégias, e ver como combinar essas coisas aí para fazer um modelo adequado à sua vivência, né? Aquilo que você está utilizando. Com relação à formação do NUTEDS, sim, eu coloquei aí o endereçozinho do NUTEDS, né? nutedes.ufc.br. Você pode entrar lá no site. O NUTEDS está oferecendo algumas capacitações, o NUTEDS vai produzir mais capacitações. Existe um curso de formação de tutores, acho que agora está no ar, é um curso ainda introdutório, né? Docência na EAD, uma visão geral e tal, mas existe curso específico de formação de tutores para EAD, e está em produção um curso de formação de professores conteudistas. Aí vai ensinar o professor a preparar o seu material didático, a colocar isso no ambiente virtual, né? São coisas mais interessantes aí. Mas fiquem de olho lá, né? E agora sim o NUTEDS tem essa parceria aí com a ideia, né? Para poder essas ações serem reconhecidas, principalmente para os professores recém-ingressos na universidade, como carga horária de formação aí dos professores que ainda estão em estágio probatório e tal. Isso aí vale muito a pena, porque além do aprendizado, você vai se apropriar dessas coisas, você vai ter uma certificação que vai pontuar aí para o estágio probatório, progressão funcional, etc. Professora e Gilberto, estão me ouvindo bem? Sim, sim. Pronto. Eu quero abrir um ponto com relação à fala do Gilberto, principalmente. É muito interessante a colocação dele, principalmente para quem está chegando agora, que é os professores do probatório, porque existe dentro da universidade uma apropriação, sabe? Uma apropriação de disciplina, apropriação de sala, apropriação de espaço, apropriação de tudo. Então, muitas vezes, essa resistência que o Gilberto fala que sente, ou que já sentiu, e que outros podem vir a sentir, ela está vinculada a isso, aos veteranos, aos professores veteranos que se apropriam do que é público, porque uma disciplina é do curso, que é da universidade, que é pública. Então, eu entendo que a disciplina não é minha, que a disciplina, qualquer professor que tenha capacidade e domínio do programa pode ministrar, então a gente sente isso muito na universidade. E essa apropriação, agora, com essa situação, né, de termos que trabalhar atividade remota, ela ficou muito mais aflorada. Por quê? Existem muitos professores que são antigos na universidade, que são donos de disciplina na universidade, né, e eles não se permitem trabalhar com aulas remotas, também não soltam para ninguém, e criam um embarreiramento muito grande, tá, dentro de um curso. Então, é a questão, como você falou, André, que envolve relacionamento, envolve empatia, envolve, sabe, ganhar o território, conquistar o espaço. Isso é muito forte dentro da universidade, e isso está agora se implicando muito mais. E essa sua fala desse planejamento de aula remota é muito providencial agora, porque nós estamos precisando, tá, desse saber para trabalhar e até para convencer os mais antigos também que precisa ceder. Todos vão precisar ceder na universidade para passar por esse momento de dificuldade que pegou a universidade de surpresa. A universidade realmente não estava pronta. Como você trabalha aulas, né, online, tem departamento que nunca aplicou, tem curso que nunca aplicou e ainda está colocando resistência. Verdade. Entende? Então, é muito providencial e a universidade precisa se preparar para isso. Já perguntaram aqui como ter essa formação, você já falou, e é claro que agora esses professores novatos, esses recém-ingressos que estão no probatório, com certeza vão ter uma preparação com relação à educação à distância diferente de muitos outros que estão aí há algum tempo e não se permite aprender, e não se permite nem dizer que não sabe, não se permite nem ouvir que não sabe, porque fere, eu até brinquei hoje numa reunião do meu curso, com todo respeito, quem está falando aqui é a Adjane, não é nem a Adjane do PAP, é a Adjane professora. Eu hoje disse no curso, gente, vocês têm assim uma dificuldade, sabe, parece que a gente atinge o ego, o superego e o fim do ego também, porque é uma resistência tão sem base, sem lógica, que eu tive que dizer isso, porque a pessoa não solta, não assume, não quer aprender, não tem coragem de dizer que não sabe, não se permite aprender e fica embarreirando, fica complicando.
Mas nós estamos numa situação que a gente vai ter que aprender a sair dela. Hoje eu ouvi o governador do estado falando que o pico do coronavírus, a curva ainda nem chegou aqui no Ceará, então é claro que a gente não sabe quando é que vai sair disso. E a gente precisa encontrar caminhos de trabalhar, as disciplinas de trabalho, de cuidar da formação, viu? Então, Gilberto, essa dificuldade que você sentiu é esse apoderamento indevido do que é público, porque muita gente acha que é dono de disciplina aqui dentro da universidade, e vai caducar achando que é assim. Virginia, professor André, essa questão que vocês estão falando aí, quando ela expôs o objetivo de aprendizagem na questão do afetivo, e ela disse, né, que isso não era trabalhado dentro da faculdade. E por conta disso não ter se trabalhado antes, né, essa é uma coisa relativamente nova, é que tem gerado bastante esses problemas, essa resistência dos professores. Acho que alguns de nós, eu estou falando agora de alguém que recebeu formação na área da ciência da computação, tá certo? Minha formação base é essa. Então, faz ideia que essas coisas a gente não conversa lá, né? Não conversa, isso aí não é esse contexto nosso. Vocês da área da saúde, que trabalham na área da saúde, na área de humanas, né? Tem um pouco mais disso aí. Mas obrigatoriamente deveriam ter, né, isso aí como um fundamento nisso. Mas a gente que vem de outras áreas, por exemplo, nós nos tornamos professores sem receber formação para isso, né? Nós fomos adquirindo alguma habilidade de didática para quem correu atrás, quem não, eu imagino que quem nunca se imaginou docente se transformou em docente, não tinha aptidão para aquilo, né, mas a docência apareceu no caminho, né, tem muita dificuldade com relação a uma série de coisas, inclusive nas relações interpessoais, né, mas nós não recebemos uma formação para aquilo. Hoje em dia, eu acho que em todas as áreas isso está mudando. Eu acredito que até na própria computação, porque eu não sou professora de computação, não faz muito tempo que eu estou longe diretamente da área, né? Estou trabalhando mais nessa parte da informática em saúde e tudo mais, e da educação à distância em saúde. Então, assim, eu não sei o que eles estão vendo de conteúdos, mas depois de um tempo, todo mundo percebeu, o profissional da tecnologia vai vender um produto para alguém, vai fazer essa parte da análise do sistema, conversar com o cliente para saber qual é a demanda, isso é relacionamento interpessoal, ele tem que saber lidar com o outro, né? Mas nós não fomos treinados para isso, não, a gente foi aprendendo na marra, né? Pois é, muito obrigada. Ok, obrigada. Eu passo a palavra à professora Edjane e a professora Andréa para fazer os encaminhamentos. Pronto, professor André, fica à vontade, depois eu faço o fechamento. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, né, de compartilhar com vocês algumas coisas da nossa vivência, das coisas com que a gente trabalha no dia a dia. Como eu falei para vocês, todos somos pegos de surpresa, né? Até nós que trabalhamos com EAD, nós tivemos que repensar um pouco a nossa estratégia, como eu falei para vocês, né? Eu trabalhava nas minhas disciplinas presenciais com a sala de aula invertida, então não tive mais os momentos presenciais, né, para poder fazer esse equilíbrio. Eu tive que repensar também as estratégias de aula, por conta de que alguns alunos tinham melhor ou pior acesso à internet, então eu passei a priorizar os momentos assíncronos mais do que os síncronos, embora um turbilhão de professores que precisou fazer coisa remota, todo mundo foi preferindo o síncrono, é o Hangout, é o Google Meet, é o Zoom, né? É a plataforma da RNP, né, que a gente tem na UFC disponível, então todo mundo correu para o síncrono, porque é o que parecia mais próximo à presencialidade. E, por outro lado, alguns alunos com mais dificuldade na internet estão meio que tendo grande dificuldade nesse momento, né. A sorte é porque isso fica gravado e o aluno depois consegue, de alguma forma, acessar com mais calma para ver o material. Mas existe uma série de questões a serem repensadas, né? O que eu posso é agradecer pelo interesse, uma turma grande aí, agradecer pela oportunidade,
reforçar aí o que o professor anunciou no TEDS, tem um papel fundamental nesse momento, né, e aproveitem as oportunidades de formação que no TEDS está oferecendo, procure se inteirar sobre isso. Quem precisar de algo mais emergencial, temos o nosso grupo, o GETS, né, que tem produzido algum material, algum tutorial também para consultas rápidas, o uso emergencial aí, e pode dar uma ajuda, e essas coisas podem andar juntas aí, né? Todos nós estamos em aperfeiçoamento, todos nós estamos buscando. Então, muito obrigada e desejo muita saúde a todos, né? Todos se resguardem aí também. Ok. Bem, gente, eu quero falar para vocês que a professora Maria José, que é coordenadora do Programa de Formação docente, ela não pôde comparecer hoje de manhã, porque tinha um compromisso já agendado e não conseguiu, tá, remarcar, certo? Professora André, nós queremos agradecer muito, 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 eu aprendi muito, eu me sentei na cadeira, fui aluna, aprendi, aprendi muito, e quero agradecer aos participantes, já alguns veteranos aí conosco, desde o dia 6 de abril, que nós estamos, o programa está oferecendo esses momentos de aprendizagem, momentos formativos, e já temos veteranos aí na nossa lista, veteranos de Sobral, veteranos de Crateús, veteranos de Quixadá, de Russas, então realmente nós estamos tendo uma frequência muito boa. A proposta do programa é disponibilizar, né, é oferecer mesmo aprendizagem nesses momentos de quarentena, e acredito que estão gostando, porque se temos veteranos é porque estão gostando, não é verdade, professora? Que bom. Então, muito obrigada, muito obrigada pela sua presença, muito obrigada pela sua colaboração, sua disponibilidade, tá, de repassar esse conhecimento. E aqui encerramos mais uma atividade, a 18ª do Programa de Formação Docente, nós começamos no dia 6 de abril, a 18ª, e fiquem atentos às novas propostas que nós temos aí para oferecer para todos vocês. Um grande abraço, em nome da professora Mazé, em nome da equipe do Programa de Formação Docente. Obrigado, Gilberto, aí pela colaboração, e obrigado à presença de todos. Se o professor Gilberto quiser falar, faz parte da nossa equipe, o Gilberto, fica à vontade. Não, então, obrigado, professora Andréia, por tudo, e a gente se encontra, pessoal, hoje à tarde tem uma aula sobre introdução à meta-análise com o professor Olavo, lá da Federal de Alagoas, tá ok? Então, obrigado a todos, fiquem com Deus. Fiquem em casa. E em casa também, viu? Do professor André, eu gostaria de falar com a senhora no final. Ok, professor.